que você está perdida, completamente frustrada, e se você mudar de cidade, de estado, de carreira, ou até mesmo se você mudar de país, a coisa vai melhorar? Eu já. E hoje a gente vai falar do que realmente nos ajuda a voltar para si. Talvez não é mudar de cidade ou mudar de país, mas tem uma receitinha, tem um outro caminho, e a gente vai falar disso hoje. Vem com a gente. Bom, vocês que já estão aqui no meu canal, com certeza vocês já me conhecem há um tempinho. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Silvestre, taróloga, psicoterapeuta holística e hipnoterapeuta. Essa é a Ju, bem-vinda. Prazer, gente. Eu sou Juliana Grande, sou guia e mentora de desenho humano, guio mulheres em jornadas de autoconhecimento usando o desenho humano, e é um prazer estar aqui no canal com vocês, fazendo essa troca com a Dani hoje. Bom, para começar, tá calor desgramado aqui, então vocês desculpem que eu vou estar aqui suando, tá? Tá difícil, mas vamos sobreviver. A gente veio para um café, gente, aqui no Vietnã, lindíssimo, tá? Tem arrozais ao redor, pôr do sol, só que tá muito quente. E isso já, né, iniciando o assunto aqui, é a vida do nômade digital. Então, às vezes, a gente está num lugar diferente, novo, incrível, onde a gente vai interagindo com as pessoas e conhecendo lugares super charmosos, mas tem alguns aspectos negativos que a gente tem que lidar também, não é, Dani? Sempre tem. Na verdade, essa questão da confusão, né? A gente já começa só falando um pouquinho, para quem já está aqui no meu canal, vocês já me acompanham há um bom tempo, vocês sabem que eu viajo, né? Tem 6 anos que eu tô na estrada, que eu tô viajando, e em cada momento o povo fala: Dani, você tá onde? Quando o pessoal, quando vem fazer consulta comigo, fala assim: Dani, você tá onde agora? Bom, nesse momento eu estou no Vietnã. Antes do Vietnã eu estava na Malásia, Tailândia, vários lugares. Eu já passei, que eu contei, eu acho que foram 16 ou 18 países, se eu não me engano. Uau! Você já passou por quantos? Nossa, Dani, eu já passei por muitos, mas numa jornada aí de vários anos. Desde viagens de mochilão, de período sabático, já tirei um sabático, como nômade agora, mas eu saí do Brasil faz pouco tempo, então eu estava na Bahia, estava no Nordeste até início desse ano, e aí vim para o Vietnã, tô aqui há 3 meses agora. Você é baiana? Não, sou catarinense, mas eu amo a Bahia, né? Se tem algum baiano assistindo aí, amo a Bahia, Bahia de coração. Mas agora tô nessa minha temporada de nomadismo na Ásia, então depois do Vietnã vou para Bali e depois, não sei, né? Quero continuar viajando e explorando. Fazer como você, assim, né? Muitos anos de nomadismo. Eu já tô querendo parar já. Só que, tipo, assim, todo lugar que a gente passa, eu não sei se você já passou por isso também, parece que chega um nível que a gente fica assim: poxa, não tá bom aqui, vou mudar. Só que, na verdade, a gente muda e acaba que, ok, não tem lugar perfeito. Tem um amigo meu, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho, porque eu não sei se viajar acaba virando um vício também, ou se às vezes a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está inquieto. Tem um amigo meu que ele é chinês, ele é, na verdade, italiano-chinês. Aí ele estava aqui no Vietnã e falou assim: tá boring aqui, não quero mais ficar aqui. Vou pra Malásia, porque na Malásia eu quero ter a vida que eu quero, não sei o quê. Não deu uma semana, eu tava querendo voltar pro Vietnã, tá chegando essa semana de novo. É tipo, essa inquietude, muitas vezes, ela tá, às vezes, no nosso perfil comportamental, às vezes a gente está buscando uma coisa que a gente não tem, ou às vezes é simplesmente um cutucão que a gente precisa para poder fazer uma mudança. O que você pensa sobre isso, Ju? Eu acho que várias coisas, na verdade, Dani, porque para mim as viagens, elas são uma forma de se conhecer também, né? Da gente entender a nossa perspectiva de mundo, entender nossa perspectiva como ser humano, nossos limites, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Só que eu acho que às vezes, quando a gente está viajando por muito tempo, muitos lugares, a gente começa a fugir daquilo que a gente não quer olhar, fugir daquilo que a gente não quer passar, que a gente não quer viver, sempre achando que existe um outro lugar que ele é melhor do que esse lugar que eu tô agora, sabe? E criando, né, fantasias na nossa cabeça de que, nossa, mas se eu mudar para tal cidade ou para tal país, vai melhorar isso aqui, vai ser diferente, ou o clima vai ser diferente, ou vai ser mais barato para eu viajar, ou eu vou encontrar pessoas diferentes, quando na verdade às vezes
não, né? Pode ser que você chegue num outro lugar e se encontre em uma situação mais desagradável para você. E aí é que vem os aprendizados das viagens, na minha opinião. Quando a gente começa a entender o que é nosso, o que realmente é o trabalho que eu preciso fazer internamente, de olhar para as minhas dores, e o que realmente é um impacto do ambiente, que aí sim eu devo mudar, né? Devo mudar e direcionar, por exemplo. Porque tem muito... O Bashar, ele fala muito da motivação, né? Eu acompanho muito o Bashar, não sei se você conhece. E muitas vezes a questão, ele tá... Os Abrahams também falam muito disso. A questão não é o porquê que eu estou... Na verdade, não é o que a dificuldade em si que está me impulsionando. Se eu vou viajar pela experiência, se eu vou fazer uma mudança pela experiência, porque eu quero conhecer um lugar novo, eu quero aquele excitement, né? Beleza, mas se eu tô mudando porque aqui tá ruim, a verdade é que a gente vai acabar levando isso que tá ruim, essas dificuldades, para onde a gente tá indo. Porque a gente se leva junto. Eu gosto de falar, Dani, sobre a intenção, sabe? Tudo que a gente faz na nossa vida inicia por uma intenção. Então, se eu quero um trabalho novo, né, mudar de emprego, de trabalho, ter uma família, ter um relacionamento, sempre vai partir da intenção. Mas qual que é a intenção que eu coloco por trás dos movimentos na minha vida? É o amor ou é o medo? Porque se eu estou intencionando em fazer mudanças porque eu estou com medo desse lugar, ou porque eu tô com medo da falta, da escassez, ou porque eu tô com medo de que a situação ela fique desagradável, fique ruim, o resultado ele não vai poder ser bom, porque a intenção era medo, sabe? E eu acho que isso se transporta para as viagens mesmo, também. Se você já vai com medo, você já tá manifestando medo. Total, porque assim, não tem como o resultado ser diferente, sabe? Então eu acho que se a gente começa a olhar para as coisas com amor, então eu tô fazendo esse movimento por amor a mim, porque eu quero viver uma experiência diferente, ou porque eu quero construir algo diferente, criar um hábito novo, talvez, né? Ou aprender um idioma novo, que lá nesse novo lugar eu vou ter a oportunidade de aprender. Então eu acho que tem formas, né, da gente entender essa motivação que você trouxe, e a intenção por trás do que a gente está fazendo, sabe? Acho que isso é super legal. E eu até anotei uma perguntinha aqui que eu já quero trazer para você, Dani. Vai falando aí, enquanto isso eu quero ver quem está aqui no chat ao vivo. Deixa seu nome e a cidade de onde vocês estão falando. 7 horas da manhã no Brasil, mas, gente, pra gente é 5 horas da tarde, então, assim, pra gente fica um pouco complicado, às vezes, fazer live em outros horários, né? E também pra poder ver esse pôr do sol lindo que tá aqui, vou até mostrar pra vocês aqui, olha. Mostra. Olha, lindo, como diz a Ju, tá com cor de cocô agora, mas... porque tem uma roça de arroz aqui, né? A gente tá em Hoi An, e Hoi An tem arrozais lindos, a cidade, ela é muito movimentada, né, pela agricultura. E agora eles colheram o arroz e tá naquela etapa da troca, né? Eles estão deixando o solo descansar e depois vão plantar de novo arroz. Então tá com essa corzinha estranha, mas é lindo. Mas ainda assim tá bonito. Mesmo assim, quando mesmo com cor de cocô tá bonito, porque lá pra trás tá verdinha, assim. Tá bom, Dani, vamos lá. Eu anotei aqui que eu queria te perguntar, qual que foi o maior aprendizado sobre si mesma vivendo em movimento? Vivendo essa vida nômade, enfim. Foram tantos, porque na verdade, eu não sei pra você, mas pra mim, eu não sou a mesma pessoa que eu saí há 6 anos atrás. Eu tenho certeza que se hoje, na hora que eu voltar pra casa, minha mãe já não vai me reconhecer mais. Teve até um dia desses que minha mãe falou alguma coisa, eu tenho certeza que você vai fazer isso. Eu parei, eu pensei, não, aquela pessoa já não existe mais. Porque a gente está em movimento e acho que viajar, ou você viver em movimento, ou você sair fora da sua zona de conforto, ela traz um crescimento, um aprendizado muito grande. Por exemplo, pela minha personalidade, eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito assim, então eu percebo que 2 coisas mudaram muito forte em mim. Primeiro, uma questão maior da paciência, que antes eu não tinha. Se hoje meu estupim é curto, antes eu não tinha estupim nenhum. E o segundo ponto é que eu tô uma pessoa mais... Eu não sou tão calorosa como antes, assim, em termos de relacionamento com pessoas, eu confesso. Eu percebi que eu criei um certo distanciamento, porque eu aprendi assim, olha, eu não posso confiar em todo mundo. Então, eu acho que eu chamo isso de maturidade, porque quando você se abre para qualquer pessoa, você entrega os seus sonhos, seus desejos, é muito mais fácil de você
acabar se ferrando, ou você se abre para a pessoa errada, a pessoa pode se voltar, virar isso contra você depois. Então eu sou mais cautelosa, digamos assim, hoje, muito mais hoje do que antes. E você, o que mudou? Eu acho que duas grandes coisas para mim, né? A primeira é trabalhar o medo do desconhecido, porque eu acho que na minha vida eu sempre fui um pouco controladora, assim, de querer que as coisas acontecessem do meu jeito, sabe, os comos. Se a vida não entrega para mim o resultado como eu quero, do jeito que eu quero, então tá errado, ou representa fracasso, enfim. E eu acho que a vida em movimento, ela vai me mostrando que as coisas, elas vão unfolding, né? As coisas, elas vão se desdobrando e aparecendo. Às vezes, oportunidades que eu nem imaginava chegam até mim por caminhos completamente desconhecidos, mas que eles só vieram porque eu dei um voto de confiança e fui pro mundo, fui desbravar, fui conhecer. Então, me abrir pro desconhecido realmente tem, de fato, tem ajudado esse meu caminho. E o movimento, né, aprendizado número 2, assim, sobre eu entender meus limites, porque eu acho que na vida em geral, muitas vezes eu fui levada pelos limites das outras pessoas, tanto em relacionamentos, trabalho, rotina, sabe, aquela coisa de, se meu amigo quer fazer uma trilha de 5 horas, eu vou lá, vou fazer com ele e não vou colocar os meus desejos e as minhas atitudes, o que eu penso sobre aquilo, ou ponderar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu quero? Às vezes eu fazia muitas coisas para agradar as pessoas, sabe? E eu vejo que a vida em movimento se você não coloca limites bem claros, vai chegar um momento que você vai quebrar, porque você não pode agradar as pessoas o tempo todo. Não é saudável para ninguém, nem para a pessoa, nem para você, sabe? Eu percebo muito que brasileiro tem muito disso, né? Que a gente tem uma certa dificuldade de dizer não. É tipo, depois eu te conto. Amanhã eu vou. Depois eu te conto, não. É tipo, depois a gente combina, sabe? Porque a gente nunca fala não de primeira, né? E uma coisa que com estrangeiro, convivendo bastante com estrangeiro, ele já coloca o limite logo de cara. Não é não. E tipo, cara, eu sou muito mais feliz quando as pessoas me dizem não logo. E sem ficar dando explicação, porque eu acho isso tão chato. Não, eu não vou, não. Mas sabe o que é? Deixa eu te contar. É porque apareceu um negócio aqui, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu falo, caralho, na minha cabeça eu fico assim, só fala que não vai, eu não quero saber da desculpa, cara. Só fala que não vai. Mas isso é uma coisa muito de brasileiro, não sei se você já percebeu isso, eu acho que... dificilmente o brasileiro fala um não, né? Ele fala, vamos combinar. Talvez. A gente se fala. E eu entendo que culturalmente a nossa cultura, porque a gente é caloroso, né? Então a gente gosta de agradar, a gente gosta de estar bem, ter boas relações. Mas às vezes, assim, é só impor o limite mesmo e falar que não e que tá tudo bem, né? Acho que estar fora do Brasil, isso é uma coisa que em mim eu já tinha, que eu já não me identificava muito com essa questão, e que eu acho que pra mim me reforçou muito. Eu acho que me fez com que eu me aceitasse dessa forma. Poxa, não sou eu que sou rude. As pessoas, na verdade, dizem sim, mas talvez o outro, mas no seu caso é o oposto, né? Então a gente é bem oposto nesse ponto. Sim, opostos. Somos bem opostos nesse ponto. Assim, é uma coisa que eu trabalho há um tempo, o do não agradar, de realmente entender quais são os meus limites, entender onde eu vou colocar minha energia e onde eu não vou colocar minha energia. Até porque eu sou projetora no desenho humano. Se você não conhece desenho humano ainda, você vai conhecer daqui a pouco. Então é um trabalho de entender os meus limites, entender até onde eu posso me doar, sabe? E eu acho que foi um aprendizado muito grande, assim, viajando mesmo. Legal. Quando você olha a próxima pergunta, me avisam aí, gente, quem tá falando aí, deixa seu like, me conta de onde vocês estão falando, escreva aqui pra mim no superchat de onde você tá falando, pra eu poder mandar um oi pra vocês também, e se vocês estão escutando bem, tá? Escreva aqui pra mim, o áudio tá bom, estão escutando bem, a internet tá legal aí, a gente já tá aqui há 15 minutos falando, então não sei como é que tá aí. Esse povo tá muito quieto, na minha opinião, 7 horas né? da manhã, tá todo mundo tá todo mundo ainda começando o dia, né? Tá. Teve o jogo da Copa esses dias também, né? Então, é verdade. Dani, vamos pra próxima. Que padrões apareceram que você não conseguia ver antes? Essa é difícil. Porque de tudo assim, quando a gente viaja muito, é tudo muito mais intenso, né? Eu conheci
sobre mim mesma muita coisa, e muitos padrões também que eu parava para poder pensar, nossa, eu não imaginava que eu tinha isso. Eu percebo que algumas vezes eu prefiro mais ficar sozinha, assim, me isolar na minha, principalmente quando eu tô nos meus períodos, assim, tipo, menstrual também. Isso acho que isso interfere bastante no nosso humor, na forma como a gente lida com as pessoas. A gente precisa um pouco mais de estar bem e estar com o outro. Às vezes, tipo, quando eu tô no meu período de estar sozinha, eu preciso de me isolar um pouco. Meu período de estar com o outro, eu preciso de estar com o outro. Então, assim, foram vários, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum agora, assim, nesse momento, de uma maneira clara pra te dizer. Você tem algum pra poder falar? Muitos, mas eu vou falar um que é um que ficou muito claro pra mim aqui no Vietnã. No Vietnã? Que foi perfeccionismo. Como a gente estava conversando, inclusive na nossa vinda para cá, né? Aqui em Da Nang foi um pouco complexo de procurar apartamento, de encontrar uma casinha que realmente me agradasse com os critérios que eu queria, por N motivos, né, que a gente já falou. Preço, localização, silêncio, mofo, exato, várias coisas. As dificuldades do nômade, né? Só que eu percebi que, como eu não conseguia encontrar a casinha, o apartamento que me agradasse, eu estava sempre querendo mudar. Eu nunca me contentava, aceitava aquilo que eu tinha encontrado. Eu sempre queria mudar porque eu achava que o próximo ia ser melhor. E eu ia achar o meu apartamento perfeito para morar em Da Nang, sabe? Quando a gente sabe que perfeição não existe, em nenhum aspecto da nossa vida existe. Então eu também não ia achar o apartamento perfeito, maravilhoso, com o preço que eu queria, com a vista que eu queria, com o silêncio que eu queria, sabe? Um monte de... Virginiana, tá? Eu sou virginiana, então assim, uma lista... Só um detalhe muito, muito importante. Uma lista de coisas que eu queria preencher e que... eu não conseguia, mas eu ainda tinha uma ilusão de que se eu mudasse eu ia conseguir encontrar em outro lugar, sabe, um outro apartamento. Tanto é que eu morei em vários lugares quando eu cheguei aqui, vários. Fiquei pingando de um lado pro outro, assim. Eu acho que, talvez eu não esteja, acho que é mais uma fase na vida também, mas eu acho que esse padrão também é de todo nômade. Igual eu falei desse meu amigo, todo nômade que eu conheço é porque chega um momento que você sabe que você pode mudar, e você sabe que você tem essa capacidade de mudar. Que, cara, a gente não tem... Que nada te segura, né? Exato, a gente não tem família, não tem um gato, não tem um cachorro para poder... um passarinho para dar água. Sim. A gente trabalha online, então a gente sabe que a gente pode mudar em qualquer momento. Então esse padrão também da aceitação, eu acho que é normal de todo nômade, pra ser sincero. Não é só seu. É uma coisa que eu percebo muito também. Eu tive falando agora, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que eu tenho um padrão de encontrar com gente louca. Ai, que amiga louca, ai senhor. Que fique bem claro que não sou eu, tá? Não é hoje não, tá? Não sou eu, não faço parte do combo dos doidos. Não, tanto que eu comecei a me perguntar, será que sou eu que sou louca? Ou será que o que tá acontecendo? Que eu tô atraindo tanta gente louca. Teve uma vez que... só parênteses aqui. Um bom trabalhinho com uma sessão de hipnoterapia, né? Ótimo. Investigar esse padrãozinho aí, olha, gostei. Aliás, a gente consegue investigar qualquer tipo de padrão através da hipnoterapia. Ansiedade, depressão, tudo isso. E assim, é bem interessante. Mas graças a Deus esse padrão melhorou bastante, né? Com o processo, com o tempo. Assim, por exemplo, quando eu estava na Sérvia, tinha uma menina completamente louca, eu não sei o que aconteceu, que ela começou a me perseguir, assim, ela tava me mandando um feitiço, assim, na mesa do bar, ela olhou assim pra mim, não sei o que eu fiquei com raiva dela, porque eu falei assim, você não é minha namorada, para de controlar a minha vida. Isso é uma coisa que eu não gosto de pessoas que controlam a minha vida, especialmente pessoas que mal me conhecem. E eu sou uma pessoa, assim, muito independente. Do tipo, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos de idade, porque eu não queria ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, que eu sabia que ela não ia ter, porque ela era mãe solteira, trabalhava, fazia o máximo que ela podia. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, eu vou dar o meu jeito, pra poder tentar ajudar, pra poder ser o máximo independente possível. E ela queria o tempo todo, assim, tipo, tentar me controlar. Então, eu acho que ao longo desse processo, eu encontrei isso, muitas pessoas
que tentavam me controlar de alguma forma, só sendo amigo, nem não era nem relacionamento amoroso, às vezes em termos de amizade mesmo. E aquilo me irritava um tanto. E se tem um povo que não gosta de mim, é vitimista e narcisista. Porque eu pego eles assim, ó, falo, aqui não, meu bem. Nossa, esse povo tem uma raiva de mim, que vocês não tem noção. Mas é um padrão que eu percebi que eu encontrava bastante. Bastante. Olha só. Uau. Que interessante, hein? Você tá gostando da live? Se vocês quiserem que a gente traga mais, porque tem uma música de fundo aqui, eu não sei como é que se vocês estão escutando ou não. Exato. Pelo que eu testei, a gente testou antes, não estava aparecendo, mas agora não sei se eles aumentaram o volume. Vocês estão muito quietos, gente. Bora mandar aí como vocês estão se sentindo no chat pra gente saber. Perguntas também, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Manda pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta. O que você precisou enfrentar quando saiu da zona de conforto? Uau. Caralho. Você quer uma lista ou você quer uma só? Uau. Escolhe o que... Top 3 ou top 2, top 1. Já tá na ponta da língua aí, começa. O que eu precisei enfrentar quando eu saí da zona de conforto? Vixe, muita coisa. Eu acho que, pra mim, né, quando eu me coloco fora da zona de conforto, e aí as coisas elas começam a ficar um pouco descontroladas, e eu não consigo controlar o jeito que as coisas acontecem, o como, não consigo controlar muito o resultado das coisas que eu tô fazendo, eu tô muito lá aberta no mundo, e tudo né, vai acontecendo. Eu percebo que eu tenho a tendência de ficar muito negativa. Então, e aí, quanto mais negativa eu fico, mais eu vou atraindo coisas negativas, porque isso é normal, é lei da atração, né? A gente vai... quando eu fico amargurada, quando eu fico frustrada, porque as coisas elas não estão indo como eu gostaria que fossem, ou porque eu não posso controlar, porque de repente cheguei num país, ele é mais caro do que eu imaginava, ou porque eu cheguei num lugar onde a energia ela é tão turbulenta que afeta meu sistema nervoso, eu não consigo dormir, não consigo descansar, etc., eu entro num mood meio negativo, e isso é muito maléfico pra mim, sabe? Então, eu percebi que aprender a lidar com o desconhecido, aprender a lidar com o desconforto é o que de longe eu vivo, e é a minha jornada no nomadismo, é aprender a lidar com esse desconforto, sabe? O meu, enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu acho que é o aprender a manifestar coisas do nada. Assim, do tipo... existem lugares, a gente estava conversando outro dia, né, que a gente, para poder fazer a live, para poder preparar o tema, etc., a gente estava no café, a gente estava conversando, e a gente estava conversando que o lugar influencia bastante onde a gente viaja, a energia do lugar, porque tem uma egrégora que está ali, e a gente chega naquele lugar, tem uma egrégora, a gente muda para outro lugar, tem uma egrégora diferente, tem a egrégora espiritual, tem o conjunto de pensamentos das pessoas que estão no local, um padrão comportamental, então tudo isso influencia. Uma crença coletiva lá daquele lugar, né? Um subconsciente, consciente coletivo. Isso tudo interfere também, a gente tem que aprender a lidar com isso. E é uma carga adicional, né, que a gente recebe. Uma carga adicional. E tipo, em cada país eu acho que eu levei um aprendizado diferente. E aqui no Vietnã, um dos grandes aprendizados foi porque Vietnã e a energia de Málaga, para mim, no meu mapa astrocartográfico, eu não faço astrocartografia, mas como eu viajo muito, eu já fiz consulta de astrocartografia, etc. Tem energias muito parecidas. Entendi. Que são energia, tipo, é aquele tufão que acontece quando você entra no olho do furacão, e no olho do furacão você pode ou pegar aquela energia e manifestar coisas grandes, ou aquilo pode te destruir. Então, o meu primeiro ponto aqui, principalmente quando eu vim pro Vietnã, eu te falei na primeira vez que eu vim pra Danang, eu odiei tanto que eu queria, em 2 meses eu queria ir embora. Sim, mas aconteceu comigo também, queria ir embora. Aí eu fui rejeitada na Tailândia e tive que voltar pra cá. Eu falei, acho que é pra eu ficar. É pra eu aprender a lidar com essa energia, né? Tem que aprender de uma forma ou de outra. Exatamente. E aí, eu tive literalmente que aprender. Então, foi aprender a manifestar do nada, coisas que eu já passei, por exemplo, que, cara, de eu sair para poder comprar um tênis.
tá pensando assim, olha, eu tô precisando de comprar um tênis, hoje eu vou acordar e eu vou lá no Ham Market para poder comprar um tênis baratinho, porque eu tô sem nenhum tênis, deixei, porque a gente vai desapegando também, né? Eu não sei quanto tempo tem que você tá viajando, mas com um nível de 6 anos eu tive mala grande, mala pequena, agora eu aprendi, eu só viajo com bagagem de mão. A cada roupa que eu compro, a cada sapato que eu compro, tem que ir embora. Sim. Não dá pra viajar carregando tanto peso assim. Sim. E aí eu falei, vou comprar um, porque o meu eu tinha deixado não sei aonde lá. Aí acordei, tava preparada, a menina manda no grupo, olha, tem um tênis aqui pra poder doar, tá novinho, vou embora, vou deixar um tênis. Eu falei, ok. Mesmo aconteceu em Chiang Mai, né, quando eu tava lá. Eu tava assim, precisando de uma blusa de frio, eu tava olhando pra comprar e nenhuma me agradava, porque assim, a gente tem normalmente eu tenho 1, 2 blusas de frio no máximo, né, pra época de inverno, mas aquilo que dá pra caber na mala, várias roupinhas de calor que dá pra poder carregar, que não seja muito pesada. E então eu tava querendo comprar uma blusa de frio que fosse servir pra sempre, pra todos. Aí a menina fala assim, gente, eu trouxe umas coisinhas aqui, olha, eu tô doando, porque eu tô voltando pra não sei aonde. Então, essas coisas assim, mesmo quando não tem dinheiro, ou mesmo quando as coisas não estão, parecem que não estão fluindo, tem um aprendizado por trás. Tem algo ali que, o que é prosperidade? Muitas pessoas acham que prosperidade é só ter um monte de dinheiro na conta. Não, prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa no momento que você precisa. Então isso pra mim foi um grande aprendizado do universo olhar pra você e falar assim, eu vou te abraçar. Você tá precisando de um abraço? Eu vou te dar um abraço. Você tá precisando disso? Eu vou te mostrar que eu tô aqui por você. Sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi meio que na marra, na força, e todas as vezes que eu precisei de uma mão amiga, de uma pessoa, ou de qualquer coisa, tinha essa, sabe, esse, digamos assim, esse abraço do universo de alguma forma. Isso é sair da zona de conforto, aprender a viver o hoje. Isso pra mim foi... Sem se apegar ao passado e sem se preocupar com o futuro, né? É o momento presente. A nossa mente, ela tá sempre lá pensando no futuro, ou apegada a um trauma do passado, ou qualquer coisa do passado, ou vivendo a expectativa de um futuro. Como eu vou ser feliz quando eu chegar lá? Quando, na verdade, não, né? Você tem que ser feliz hoje, no momento presente, vivendo agora, entendendo o que você pode fazer para ser um ser humano melhor agora, né? Isso, e viver a melhor experiência agora. Acho que as viagens ensinam isso muito pra gente de manhã. Você chega lá no outro país, eu vou sair daqui, eu vou pra lá. A gente garante que você não vai ser rejeitado lá, que alguma merda vai acontecer. Então, tipo, uma menina que foi, né, em Lombok, por exemplo, brasileira que ficou presa lá. Então, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente vive melhor agora. Então... eu acho que você estava falando de manifestação e veio uma frase na minha cabeça que é sobre... Porque muitas vezes quando a gente está tentando manifestar ou está em processo de manifestação, a gente fica ansiosa porque quer ver o resultado, né? Quer ver as coisas acontecendo. Mas não é porque a gente ainda não está vendo na 3D que não está acontecendo, né? Porque existe o caminho da manifestação para ela chegar na 3D. Então é muito sobre largar esse controle também, sabe? Let it go, porque as coisas elas estão acontecendo enquanto você está vivendo o momento presente, assim. Exato, e eu acho que eu aprendi muito isso, assim, nesses 6 anos, principalmente a Ásia me ensinou isso, porque eu saí do Brasil com uma determinada mentalidade, que era aquelas mentalidades de coaching, que prosperidade, você tem que mostrar. Então, eu vejo muito isso, a gente estava conversando agora há pouco dos influencers, né, porque a gente lida com bastante influencers, assim, nem todo mundo é igual, mas a maioria, assim, eu percebo muito que as pessoas estão tentando fazer essa influência, estão tentando ter um canal no YouTube, estão tentando fazer coisa no Instagram, só que muitas vezes é muito pela aparência. Eu tenho que passar 1 quilo de maquiagem na cara. Eu odeio passar maquiagem, eu odeio. Então a maioria das minhas lives é tipo sem maquiagem. Mas eu tenho que parecer próspera, porque é esse padrão que as pessoas conhecem. Eu tenho que usar o melhor sapato, o melhor salto alto para mostrar para as pessoas. E a Ásia, ela me ensinou muito de que eu preciso ser. Não somente ter ou parecer, eu preciso ser. E isso eu acho que é o mais importante. E a Ásia tem um pouco desse, aqui a Tailândia, tem muito desse slow flow, you know. Tem uma menina que eu acho Ninguém corre, né? Isso é incrível.
Não, só eu. Tentando costurar as motos aqui. Não, Uma mas moto de eu 50 não tô cilindradas. falando dos estrangeiros, eu tô falando dos locais, que eles não correm. E a gente, ao observar os locais vivendo, a gente aprende muito. Não, essa coisa de que o lugar não te influencia é muita mentira. O lugar influencia e muito. Sim. Não, olha só o que eu estou usando. Ai, não acredito. Você tá usando calçado vietnamita. Literalmente. Porque é isso que o povo usa. Eu moro num prédio que tem muitos vietnamitas, né? O meu prédio é bem local. Acho que eu nunca te falei, eu moro dentro de um beco, assim. É um beco, e nesse bequinho tem várias construções, e é tudo local. Só vietnamita, tem aquelas senhorinhas com chapéu vietnamita andando de bike, assim e tal. E, cara, nas portas, aí tem, assim, alguns estrangeiros no prédio. Então, nos estrangeiros não tem nada fora na porta. Agora, nas portas dos vietnamitas, um monte de calçado. E sempre tem esses calçadinhos assim, que eu não sei o nome desse calçado. Esse aqui é o croque. Croque, tá bom. Sempre tem esse monte desse, coloridos. Eu falo assim, gente, meu Deus do céu, um monte de calçado vietnamita. Não, e mesmo quando a gente consegue identificar, olhando pela porta, assim, a gente sabe, ó, esse daqui é vietnamita, esse daqui é russo. Esse aqui... Aquele ali é europeu, eu tenho certeza que aquele ali é europeu. Exato. Aí quando tem a chinela havaiana, é brasileiro. É muito bom. Mas o brasileiro não deixa pra fora. Não, deixa pra fora. Mas os russos deixam. Ai, muito bom. Tá, vamos avançar? Bora. Tá bom. E Dani, o que mais nessa jornada toda, né, de viajar, de nomadismo, o que mais te desconecta? Como que você percebe que você perdeu o contato com você mesma nessa jornada? Eu acho que pra mim é preocupação com o futuro. Não necessariamente ansiedade, porque eu não sou uma pessoa ansiosa. Tá. Eu sou uma pessoa ansiosa, por exemplo, quando... Eu muito raramente sinto ansiedade, mas às vezes quando eu tô preocupada com o futuro, que é aquela falta de base do primeiro chakra, medo de subsistência. Então, quando eu tô preocupada com como vai ser o dia de amanhã, eu percebi que eu perdi minha conexão, tá? Porque, ao longo da minha vida, eu percebi como eu tenho a capacidade de manifestar coisas, milagres, literalmente milagres. Tipo, como é que isso aqui veio aparecer na minha vida? Igual o dia que eu vim pra Royan com a Cláudia, e aí eu vim pra Royan, passei ali no apartamento que ela já mora aqui, passei lá, peguei ela, a gente foi pra lá, rodou o centro de Royan, e aí furou o pneu da moto. E como é que eu vou voltar? Comecei, minha primeira tendência era reclamar. E eu comecei, que ódio, pra que eu vim jogar aquela coisa? Só que eu parei, eu falei assim, não, para, respira, furou o pneu da moto, como é que você vai fazer? Comecei a ligar, porque eu não vou resolver nada no desespero. Comecei a ligar pro pessoal da locadora, ninguém tava atendendo, porque já era mais de 10 horas da noite. Liguei pro de Royan, liguei pro de Danã, ninguém atendeu. E aí, aí ela começou a conversar com os vietnamitas que estavam lá parados. E aí a gente descobriu que eles também estavam com o pneu do carro furado. Tipo, qual que é a possibilidade, um sábado à noite, 10h30, 11 horas da noite, os dois furarem o pneu no mesmo lugar? Tipo, então comecei a respirar fundo e falar, olha, tem um aprendizado aqui, a solução ela vai aparecer, a coisa vai dar certo, eu não preciso de me desesperar. E quando isso foi acontecendo, aí os caras estavam tentando ligar para alguém, para poder, porque mesmo que conserta pneu de carro não é o mesmo que conserta pneu de moto aqui é diferente. Tá. Aí eles estavam tentando encontrar uma outra pessoa que consertasse pneu de moto para eu ir embora para Danã. E nada. Aí eu comecei, vai ter uma solução. Eu já pensando, né, nossa, vou ter que deixar a moto aqui, pagar um Grab, voltar pra lá, olha o gasto que eu tenho, depois ir lá, pegar na locadora no dia seguinte, pagar um Grab pra poder voltar aqui, pegar a moto, uma dor de cabeça danada. Senão, vai aparecer uma solução. E aí um cara motorista do Cham, que é o outro aplicativo, apareceu do nada e falou assim, não, eu vou consertar a moto pra você, e acabou não cobrando nada. Uau! E eu falei, cara, se eu tivesse me desesperado, talvez a solução não teria aparecido. Sim. Sabe? Então, pra mim, o que me desconecta mesmo é essa preocupação com o futuro, como vai ser. Preocupação excessiva, né? Tá. Bem, pra mim, como é que eu percebo, né, que eu me desconectei, assim, o que me desconecta? Ambientes muito caóticos me desconectam. Então, por exemplo, se eu tô numa cidades muito grandes, querendo ou não, Danã, pra mim é uma cidade grande, tem 1 milhão de pessoas, né?
cidades muito grandes, muito caóticas, com muitos estímulos, onde tudo acontece, onde tudo é meio too much, me desconecta, e aí eu percebo que eu começo a ficar com a mente muito acelerada ou ansiosa, sabe? Ansiosa para ver o que, com preocupação de futuro, obviamente, mas aí ansiosa para que as coisas funcionem, ansiosa com as coisas do dia a dia, ansiosa se eu vou conseguir resolver os problemas que surgem, começa a afetar meu sono. Então eu sei que, por exemplo, se eu tô com a mente muito acelerada, provavelmente eu tenho algumas crises de insônia, e aí, assim, eu realmente preciso tomar um pouco de cuidado com os ambientes ao qual eu me insiro, com a velocidade desses ambientes, com o nível com a quantidade de estímulos que tem nesses ambientes, porque eles me desconectam, sabe? Então eu percebo que, por exemplo, quando eu estou em lugares com mais natureza, com mais calma, com mais paz, onde eu consigo viver a minha rotininha, o meu sistema nervoso funciona de um jeito que é mais saudável. Então aí a gente começa a entrar nas ferramentas, né? Porque dependendo do lugar que eu tô, eu preciso encontrar ferramentas para estabilizar meu sistema nervoso. Então, é muito sobre autoobservação, né, na minha opinião, de observar como é que aquele ambiente está me afetando e o que eu preciso fazer para regular, porque você está viajando. Às vezes você vai para um lugar achando que é uma coisa, se chega no lugar, o lugar é outra coisa. Aí isso acontece bastante. E aí o que você vai fazer, né? Assim, por experiência própria aqui em Danang, o primeiro mês eu tava surtando com uma crise de insônia louca por causa do barulho da obra, sabe? Que eu não conseguia dormir bem à noite, aí 6 da manhã a obra tava batendo já do lado da minha parede, e assim, aí começou a virar uma bola de neve, eu tive que tratar essa insônia especificamente, assim, com algumas práticas, enfim. Mas é muito sobre isso, assim, de você entender o que desconecta, né, e como é que a gente pode ir para esse lugar de voltar para nossa conexão mesmo. Autoconhecimento é extremamente importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu detesto barulho. Gente conversando em lugar com muita gente, eu detesto também. Tenho dificuldade de lidar com isso. Deixa eu ver aqui. Maria, bem-vinda, Maria de Fátima. Pensa em voltar para o Brasil no futuro? Tô adorando o chat, pena que eu vou ter que sair. Seja muito bem-vindo, você pode conseguir ver depois, que vai ficar gravado, tá bom? Exato. Eu não penso em voltar para o Brasil agora, não. No futuro, para visitar apenas, mas para morar no Brasil, não. Visitar, falar oi para minha mãe, meus cachorros, aí sim. Mas para morar, não. Acho que o custo-benefício de morar no Brasil hoje em dia, não. Eu não sinto que o Brasil seja o meu lugar. E você? Bom, a gente está numa live e a conversa é honesta, né? Então eu não tenho resposta para isso ainda. Eu sinto que eu amo a Bahia, por exemplo. No Brasil, a Bahia é meu lugar, isso de fato. Mas eu não sei se eu quero voltar a morar lá. Eu acho que hoje eu estou muito feliz com a minha experiência de estar fora do Brasil e eu quero continuar aqui experimentando a Ásia, vivendo esse ambiente diferente, com novas experiências e pessoas. E aí, quando eu sentir que eu devo voltar, eu volto, né? E aí, óbvio, eu também sou mais fresquinha de vida nômade do que você. Você já está há muitos anos, eu estou bem menos tempo. Então, acho que tem aí uma fase de novidade para mim, que eu ainda quero continuar viajando por um tempo, né? Boa. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Tá bem. E agora, vamos falar um pouquinho sobre... A gente estava falando que várias coisas nessa vida nômade e nas viagens, nas mudanças que a gente faz, tem muitos aspectos que nos desconectam de quem a gente é em essência, né? Fazem com que a gente tenha talvez alguns comportamentos que não são legais, enfim, que a gente se sente aí desconectada da própria espiritualidade, mas também existem ferramentas que nos ajudam a voltar para esse lugar de centramento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho quais são as suas ferramentas e depois eu vou contar quais são as minhas ferramentas. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, se você me conhece já sabe que eu uso o tarô, né? Bastante. O tarô tanto no sentido de arquétipos, quanto no sentido de ajudar a entender quais são os melhores caminhos com a energia que eu tô vibrando e para onde que eu vou, né? Docotrô, pocovô. Bem falando mineiro, bem claro. Tá bom? Então o tarô ele me ajuda bastante nisso. E a hipnoterapia. Eu tenho a ferramenta de auto-hipnose também,
que eu aplico e que me ajuda bastante a entender quais são as minhas capacidades e ir além. Inclusive, eu tô com um monte de vídeo de depoimento para poder postar. Até hoje não postei nenhum, que eu tenho que editar. Inclusive, fiz fala isso, eu tô falando desse já tem um mês já. Eu fiz um vídeo com a Rafa e com o Pedro. Ah, tá, o vídeo da Rafa e do Pedro. Você ficou sabendo, né? Eu fiquei. Fiz um vídeo, eu hipnotizando a Rafa e o Pedro, que é um casal de amigos nossos brasileiros que também estão aqui no Brasil. Aqui no Vietnã. Aqui no Vietnã. Aqui no Vietnã, E ainda não postei, porque eu tenho que editar. Só que eu tenho tanta coisa para poder fazer que eu ainda não tive tempo de editar. Entendi. Tá, mas vamos por etapas. Vai sair, tá? Mais cedo ou mais tarde vai sair, tá? E se a Rafa e o Pedro estiver assistindo, vai sair. Mas então, hipnoterapia, o tarô, também outras coisas, como por exemplo o reiki, é uma coisa que me ajuda bastante. O reiki ajuda. O reiki, outro dia minha mãe estava doente, mandei reiki para ela também. Acho que o reiki, principalmente o reiki e a meditação, é essencial. Se eu acordo de manhã, se eu não faço meditação, não adianta. E exercício físico, que a gente trabalha o corpo também, no sentido de sair, uma coisa que Danan me ensinou bastante, que eu não fazia, que é sair para caminhar ou para correr. Ah, que legal. Fazer um trotinho ali na praia. Isso tá me ajudando bastante também, inclusive melhorar o sono. Sim, total. E tu? Bom, obviamente que eu esqueci o nome dela, mas ela é brasileira, né? Cortando a live aqui. Bom, o que me ajuda, né, gente? Assim, eu acho que as pessoas aqui do seu canal que te seguem talvez não conhecem desenho humano. Se conhece, coloca no chat, fala que você já conhece desenho humano, que eu vou adorar saber. Mas o que me ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente fala de desenho humano, o desenho humano é uma ferramenta que estuda a configuração energética de uma pessoa e como essa pessoa ela interage com o mundo, certo? Dito isso, eu consigo entender o que funciona para mim a nível de rotina, o que funciona para mim a nível de interação, de estímulo. Então, quando eu falei para você que, por exemplo, eu estava com muito problema para dormir aqui em Danan, que eu estava me sentindo ansiosa, estava sentindo que a minha mente não desligava. Aí eu fui juntando os pontos, assim, sabe? Tem alguns hábitos, uma rotina para o meu tipo de energia que é o que me ajuda a viver bem, sabe? Que é ir para a natureza, que é fazer yoga, que é meditar, porque o meu tipo de energia absorve a energia do ambiente, e aí essa energia que fica no meu sistema, ela precisa ser liberada, porque senão eu também não consigo descansar, também não consigo dormir, não consigo interagir com as pessoas. Então, autoconhecimento, né? Conhecer como a minha energia funciona, conhecer o que é adequado para mim ou não, vai causar aí, eu vou ter uma melhor qualidade de vida viajando. Então hoje, o que me ajuda muito? Sim, exercício físico, mas principalmente contato com a natureza, yoga, meditação e sono. Assim, eu acho que até pelo meu tipo energético, eu sou projetora, o sono, ele afeta qualquer pessoa, né? Se você não dorme bem, você vai se sentir mal. Mas no meu caso, se eu não consigo dormir bem, enquanto eu durmo, é o momento que a minha aura, ela tá liberando aquela energia que eu absorvi durante o dia, sabe? Se o meu sono é quebrado, que eu não durmo bem, eu me sinto muito cansada, porque no meu sistema tem energias do ambiente, das pessoas que não foi liberada, sabe? Então, com o tempo, eu fui aprendendo a criar essas rotinas baseadas no meu tipo de energia, que me ajudam a passar por esses momentos de adaptação, assim. Então, enfim, é o maior dos aprendizados, é construir a minha rotina com base no meu tipo de energia, sabe? E eu acho que da Nami funciona muito também, tá do lado de fora, sabe? Sim, estar na natureza. Porque acho que os apartamentos aqui às vezes são tão ruins que fica pra fora e você se empurra pra ir pra lá, então tipo... porque são pequenos, às vezes é quente, agora que tá muito quente. Exato. E trabalhar de café. E acaba que isso acaba sendo positivo. É algo negativo que acaba sendo positivo, porque acaba fazendo com que você se interaja com outras pessoas, pelo menos no meu caso. Sim. Não me isole tanto como eu tenho tendência a fazer, e ao mesmo tempo esteja mais no meio da natureza. Então acho que tem muito dessa vibe, desse equilíbrio, assim, acho que... Sim, concordo. E eu acho que como
é uma cidade que tem muito nômade digital, tem pessoas jovens que querem socializar, que querem fazer atividades juntas, né, que querem trocar, querem se conhecer, e tem natureza. Então você consegue unir o combo de socializar e ir para a natureza, praticar esporte. Então tem muito esporte na praia, e eu acho que isso é um combo legal, porque você mantém é como se fosse um equilíbrio mente, corpo e espírito, né? Porque aí você coloca, sei lá, uma atividade física e a praia, yoga, meditação e socialização, né? Interação humana. É meio que você faz um combo e você se conecta com todas as esferas aí, todos os seus corpos, você consegue conectar. Eu acho isso bem interessante. Muito bom. Será que tem pergunta a mais? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Como eu tô fazendo a live pelo celular, não aparece direto pra mim. Ei, pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, escrevam aí no chat pra mim, tá? O que mais? Bom, eu só tô conseguindo ver a pergunta da Maria. A Flávia mandou um coração aqui. Mas vamos lá. Continuando aí, vou deixar o chat aberto ali, que aí fica mais fácil da gente ver. Não se esqueçam, manda as perguntas aí pra gente, que a gente tá aí. Tá bom. Eu queria te perguntar, o que você enxerga, que você falou um pouco de tarô, você falou de reiki, você falou de hipnoterapia, o que você acha que essas ferramentas te ajudam a enxergar que você não conseguiria enxergar sozinha? Muita coisa. Por exemplo, a hipnoterapia. Vamos lá. Por que eu fui para hipnoterapia? Eu fui para hipnoterapia depois de atender muita gente através do tarô, e eu percebi que com o tarô eu consegui enxergar padrões. Então o tarô ele não é previsão para o futuro. Quando a gente trabalha para poder entender que a gente vive diversas linhas do tempo ao mesmo tempo. Então é tipo um canal de televisão, tem uma televisão que tem vários tipos de canais, e você está conectado a um determinado canal. Mas em qualquer momento você pode mudar esse canal. Você pega o controle remoto e você faz essa mudança. Quando você muda de frequência. Então o tarô, ele faz uma projeção do qual é o seu possível futuro se você continuar nesse mesmo canal. Entendi. E se você ir para o outro canal X ou Y, então o tarô, ele te dá, digamos, um leque de oportunidades, ele amplia o seu conhecimento para poder entender quais são as melhores possibilidades que você vai viver no futuro. E ele funciona muito também como um espelho. O que está acontecendo no meu subconsciente? Então, se eu estou fazendo essa projeção, significa que eu estou vibrando alguma coisa aqui nesse momento. Então, eu consigo identificar como um espelho o que eu estou vibrando aqui e o que eu preciso fazer, quais são as próximas atitudes ou comportamentos. Porque quando a gente trabalha com baralho cigano, ele traz uma visão diferente do tarô. E eu gosto muito de trabalhar com o tarô, porque o tarô, ele traz a capacidade, o comportamento que eu posso, as atitudes que eu posso ter, o que eu posso fazer. Então ele traz um leque, ele abre um leque muito maior nesse sentido. E a hipnoterapia, ela entra para aquelas pessoas que, quando a gente para poder pensar, a pessoa está sofrendo de ansiedade, mas ela já tentou de tudo, ela não consegue entender o porquê que essa ansiedade está presente, ou talvez ela tenha um tique nervoso e isso está atrapalhando a vida dela de alguma forma, e isso está fazendo com que influencie outras áreas da vida dela e ela não está conseguindo resolver. Ela já tentou de tudo, nesse caso, só para quem já tentou de tudo. Já tentou cognitivo, já tentou psicólogo, já tentou psiquiatria, já tentou de tudo e não consegue resolver. A hipnoterapia, ela vai ajudar, através de uma terapia regressiva, a gente vai voltar, vai entender qual que é esse padrão, né? Uma memória, com certeza tem uma memória que ela está ali com uma carga emocional muito grande, e essa carga emocional, ela precisa de ser desprogramada, essa memória vai ser desprogramada. Então a gente desprograma essa memória, traz a pessoa faz uma nova programação, traz a pessoa para o presente e ensina uma maneira de ter um novo comportamento para poder consolidar essa nova fase na vida da pessoa, para poder chegar no objetivo que ela quer chegar. Então, eu vim para a hipnoterapia depois de fazer muitos anos no tarô, e eu percebia que algumas pessoas faziam mudanças com Ho'oponopono, com Reiki, mas que às vezes tinha que ter, ou até mesmo com determinados tipos de terapia, mas tinha que ter um esforço muito maior. E aí meu questionamento era, o que está acontecendo? Não, o tratamento é a partir do subconsciente, porque todas as respostas estão ali no subconsciente. Então é uma ferramenta de
total poder que vai desprogramar isso e traz a pessoa de volta. Por exemplo, eu tinha uma cliente, eu tenho, né, vários clientes, mas eu tenho uma cliente que ela tinha medo de tudo. Era medo terrível e ela não conseguia nem falar ou se expor, se colocar algumas vezes, de tanto medo que ela tinha. E ela perdia muitas oportunidades de trabalho por causa disso, de emprego, por causa da postura dela, por ser trabalhar de uma maneira independente, etc. E através da hipnoterapia, a gente, depois de 3 meses que a gente estava trabalhando junto, né, ela conseguiu fazer. E quando a gente chegou no final do processo, ela falou assim que ela não era a mesma pessoa de Olha, antes, que incrível. por causa da mudança que aconteceu. E vários outros casos que eu tenho para poder trazer, mas basicamente eu vejo como essa mudança a partir do subconsciente, ela é muito importante. Legal. Porque não sei se você sabe, mas o trauma ele tem diversos níveis. E sim, a terapia ela funciona a partir do nível que essa situação ela está inflamada. Entendi. Ou seja, você não consegue tratar de outras, você já tratou de outras formas, mas a coisa está tão enraizada que ela não consegue acessar ali. Então tem que ir para o subconsciente, tem que acessar ali, desprogramar ali para poder voltar e criar um novo padrão de comportamento. Entendi. E que incrível. Contigo, desenho humano. Bom, o que eu não conseguiria enxergar sem desenho humano, ou o que o desenho humano me faz enxergar, né? Eu acho que é um motivo de eu trabalhar com desenho humano, basicamente, né? Com ele, eu consigo entender como é que eu posso me movimentar na vida de um jeito mais leve. Como é que, inclusive, eu posso manifestar coisas na minha vida de um jeito mais leve, né? Porque é como se, quando você respeita a sua forma de operar no mundo, como a sua energia veio operar no mundo, você consegue, você tá remando a favor da maré. É como se você estivesse num bote remando a favor da maré e não contra, sabe? Pela ótica do desenho humano, cada alma escolheu um corpo como veículo. E esse corpo, ele veio equipado com todos os dons, talentos, com todas as ferramentas que a alma precisa para a evolução dela aqui nessa jornada, aqui na Terra, né? É tipo um avatar. Você vai jogar Street Fighter. Isso. A sua alma escolheu o avatar. E esse avatar, ele é uma caixinha de ferramentas que tem tudo que você precisa. E aí o desenho humano, ele vem trazendo, revelando todo esse potencial desse avatar. Então, como esse avatar, ele inicia movimentos na vida, como esse avatar toma decisões, como esse avatar se expressa. E hoje eu percebo que, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, existe um tema dentro do desenho humano que é a autoridade interior, que é a forma como as pessoas elas foram desenhadas para tomar decisão na vida. E aí é muito interessante porque a gente acha que a gente toma decisão com a mente, né? Todo mundo acha que eu tenho que tomar uma decisão. Pera, que eu vou pegar a calculadora, eu vou abrir a planilha do Excel, vou começar a calcular, racionalizar para tomar a decisão. Só que pelo viés do desenho humano, ninguém foi programado, projetado para tomar decisões com a mente, mas sim com o corpo, e de formas diferentes. Então tem pessoas que tomam decisão através do centro sacral de energia, exclusivamente com o corpo, com as sensações corporais. Outras pessoas tomam decisão com base na intuição. Outras pessoas tomam decisão com base nas emoções que sentem. E eu sou emocional, então eu tomo decisões com base nas minhas emoções. E é muito louco, porque, por exemplo, viajando, ou qualquer coisa que eu faço na minha vida, no meu negócio, empreendendo, nos meus relacionamentos, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu percebo que se eu tomo decisões impulsivas, sem respeitar a minha autoridade, geralmente, depois eu olho e falo assim, não devia ter aceitado esse projeto, não deveria ter ido por esse caminho, porque o resultado ele não foi uma coisa que me favoreceu, sabe? E aí o que é a autoridade emocional? A pessoa, quando ela tem que tomar uma decisão, ela tem que avaliar como é que ela se sente, quais emoções vêm à tona quando ela se imagina nessa situação, nessa oportunidade, nesse caminho que ela tem que decidir se ela vai ou se ela não vai, por exemplo, sabe? E aí a autoridade emocional, ela precisa de alguns dias para avaliar. Então, por alguns dias eu avalio quais são as emoções atreladas a essa decisão. Se as emoções forem positivas, então quer dizer que sim, a resposta é sim. Se forem negativas, é não. E isso vai completamente contra o que a sociedade ensina pra gente. Pensa, Dani, eu me formei em engenharia, eu sou engenheira química de formação. Nossa, que diferença! Você para em desenho humano. Eu vim de um lugar onde a gente usa...
é sobre intelectual, é sobre racionalizar, é sobre, cara, eu preciso ter uma base científica aqui para me comprovar que é por aí que eu tenho que ir. Quando na verdade não, a resposta ela tá dentro de mim, eu só preciso conseguir acessar essa resposta, eu só preciso conseguir acessar esse caminho de como é que eu manifesto, de como é que eu decido, de como é que eu inicio as coisas na vida, sabe? E é por isso que, enfim, eu trabalho com desenho humano, porque ele me traz esse entendimento da minha energia, o entendimento do meu avatar, né, de como é que esse meu avatar ele se manifesta aqui na Terra, e ele tem me ajudado sim a direcionar os esforços para um lugar de mais alinhamento. Então, ao invés de eu ficar remando contra a maré, eu vou aprendendo e experimentando a remar a favor da maré, para ser mais fácil, para ser mais leve. E devia ser sempre assim, a gente que às vezes é meio teimoso, né? Mas aí também eu acho que é porque existe um condicionamento e uma crença do consciente coletivo, de que tem que ser assim, porque você tem que ir para a faculdade, porque você tem que ter um emprego estável, né? Sei lá, entrar numa empresa, um emprego estável, porque você tem que, aos 30 anos, ter 2 filhos e estar casado. Sabe umas coisas que colocam no nosso inconsciente enquanto a gente vai crescendo e a gente assume aquilo como verdade? Por exemplo, eu percebo muita gente que vem querendo demais um relacionamento, mas a principal pergunta que eu faço normalmente é: você realmente precisa de um relacionamento? Ou você tá enraizado com esse consciente coletivo de que você realmente precisa de um relacionamento? Então, muitas vezes a resposta é: talvez eu não queira um relacionamento. E talvez eu queira estar sozinho. E tá tudo bem, sabe? Mas as pessoas realmente, esse condicionamento, ele existe muito. Sim. E aí a gente vai vivendo a nossa vida pela lente, usando a lente da crença coletiva que foi macetada na nossa cabeça desde que a gente nasceu, assim. Então eu acho que todas as ferramentas, tá? Que eu não vou nem puxar a sardinha pro desenho humano, mas eu acho que o autoconhecimento em geral, as ferramentas que a gente vê, tarô, astrologia, hipnoterapia, desenho humano, entre tantas outras, ajudam a gente a olhar para a vida de um jeito que respeite quem a gente é, que traga a resposta de dentro da gente e não de fora, sabe? A gente não precisa buscar respostas fora, terceirizar as decisões da nossa vida com base no que os outros acreditam que a sociedade entende como correta, sabe? Mas, na verdade, se você tem total disposição sobre o seu autoconhecimento, sobre quem você é, do seu poder de manifestação, do que você é capaz, quem é que vai te controlar? Então, exatamente. Muitas vezes cortam esse. Não, total. Não vou nem entrar nesse assunto, já sabe, né? Total. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque aqui no chat. Eu sei que é cedo no Brasil, mas esse povo tá muito quieto. Eu tô começando a ficar preocupada. Para aqui embaixo. Principais mensagens, superchat, todas as mensagens. Eu quero saber. Então, só que eu não sei se é porque eu não tô conseguindo ver aqui, porque apareceu pra mim só a Maria. Gente, se vocês estão escrevendo no superchat no chat ao vivo aqui, peço desculpas, mas eu só tô conseguindo ver 2 mensagens. Então, se vocês reconsiderem, talvez na próxima vez que talvez a gente pode estar fazendo pelo computador, como a gente teve um longo caminho para poder percorrer, então eu não trouxe computador, eu só trouxe o celular mesmo, por causa da distância, né, que é pesado e tal. Exato. Mas enfim, tem mais alguma coisa para falar? Algum tópico que a gente quer conversar? Eu não tenho perguntas não. Você tem pergunta? Você quer trazer algum ponto ainda final? Não, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: escrevam aqui para mim nos comentários se vocês gostaram desse formato aqui, se vocês querem mais, qual o tema que vocês querem que a gente aborde, porque a gente está na ideia de fazer isso daqui, as lives, né? A gente vai ver o período de lives que a gente vai fazer, que a gente consegue fazer. E conversem, escrevam aqui para mim no chat depois se vocês querem continuar nesse formato. E deixa eu dar acho que dá para ver o pôr do sol ali, vamos ver se dá para mostrar pro pessoal. Tá lindo, né? Tá muito lindo, eu não sei se vai aparecer. Aqui não aparece muito, mas aqui, ó, tem um pôr do sol lindo ali atrás. Infelizmente, acho que a gente não consegue mostrar para vocês. Que pena. Mas fica aí para a próxima. Mas foi ótimo o papo, adorei. Também adorei. E escrevam aí pra mim se vocês gostaram. Deixa seu like, se inscreve no canal e manda lá nas redes sociais da Ju. Qual que é a tua rede social, Ju? O meu... Eu não sei se eu posso falar, né? O quê? Os nomes das redes, pode falar? Pode falar. Tá bom, então meu Instagram é @ju com 2 U's, Ju Grande.
e o meu YouTube também, tá? Ju Grande com 2 U's, mas vai estar na descrição do vídeo, eu acho também, a gente pode colocar, tá, né? Vai. E é isso, falem pra gente se tem algum tema específico que vocês querem que a gente aborde, o formato da conversa. A proposta é que seja bem um cafezinho, né? Um bate-papo pra gente trazer espiritualidade, autoconhecimento, foco em aplicação prática no dia a dia, né? Sair um pouco da teoria e falar um pouquinho mais sobre como a gente faz isso no dia a dia mesmo. Porque sair um pouco dessa coisa, igual eu sempre falo para vocês, que espiritualidade é esse copo aqui, é espiritual, tudo é espiritual. Então, sair um pouco dessa ideia de que, espiritualidade, eu vou ficar em casa fazendo e a coisa vai manifestar. Não, eu tenho uma mudança de comportamento que eu preciso ter. Um alinhamento vibracional, ele não é somente fazer meditações. O alinhamento vibracional, ele está na mudança de comportamento que eu vou fazer para que meu eu, para viver, me alinhar de fato com o meu eu próspero. Inclusive, eu estava falando isso para vocês na aula que eu gravei hoje, tá? Lá da magia da prosperidade. Então, se vocês tiverem, quem está fazendo a magia da prosperidade, mais tarde eu vou colocar lá para vocês a aula onde eu estou falando sobre isso. Então, corre lá para poder assistir. Já vou avisar lá no grupo depois que estiver pronto, tá bom? Então é isso. Forte abraço e até mais. Beijos, até mais.